Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elienay Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 24 de janeiro de 2019. Episódio 24. É necessário que o presbítero não seja neófito. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz: Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, isto é a qualificação aqui para o presbítero, que ele não seja neófito, e neste caso nos é apresentada a razão por que ele não deve ser neófito. O termo usado pelo apóstolo Paulo é bem parecido com o termo em português, neófitos. É um adjetivo que junta dois termos, neos, que é novo, e fuo, que é dar, produzir. Então significa literalmente, recentemente plantado. Vejamos um resumo. O termo, então, recentemente plantado, refere-se ao novo convertido. Então note que, nesse caso, quando proíbe que o recentemente plantado ou o novo convertido se torne um presbítero, quer indicar que o tempo é um aliado na escolha de presbíteros. Então é preciso tempo para reconhecermos o caráter de um homem. Então um homem que nós conhecemos há pouco tempo, nós corremos o risco, apesar de dizermos, estamos vendo alguns frutos, mas nós corremos um risco de indicarmos um homem que não está habilitado para o ofício. Então, é preciso tempo para reconhecer o caráter de um homem. Vejamos 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. O apóstolo diz: Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, ele fala de dois tipos de situação. Cujos pecados são notórios, são óbvios, são claros, mas ele fala de outros homens cujos pecados só mais tarde se manifestam. Então, por exemplo, vamos ler o 25. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, da mesma forma, algumas obras vão se manifestar antecipadamente e outras, talvez você vai precisar demorar um pouco mais de tempo para percebê-los. Okay? Então, isso significa que nós precisamos de tempo para reconhecer o caráter de um homem. Então, por exemplo, um homem ele pode mostrar que é um homem interessado nas coisas de Deus, ele pode ler a Bíblia, ele pode ler bons livros, ele pode conversar sobre isso, ele pode parecer uma pessoa que tem um certo cuidado com o próximo e vários elementos. Porém, pode ser um homem orgulhoso. E então, se a igreja escolhe aquele homem para o ofício, ela escolheu sem o tempo devido para avaliar as qualificações, para avaliar a maturidade deste homem. Agora veja, a razão por que os presbíteros não podem ser neófitos é apresentada aqui, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Essa palavra ensoberbeça, no grego temos a expressão tufo, que literalmente significa envolto em fumaça. Então, fumaça aqui tem um sentido metafórico de vaidade, de soberba, de orgulho. Significa estar ensoberbecido, inflado de orgulho, tomado de presunção, envolvido então pela soberba. E o termo aqui, quando diz para não cair, não incorra na condenação do diabo, essa condenação do diabo pode significar ser condenado pelo diabo, quer dizer que sofrer, nesse caso, sofrer acusações do diabo por causa da sua soberba, ou sofrer a condenação que o diabo sofreu, ser afastado de Deus. Então, quando a igreja coloca um homem soberbo, um homem neófito no ofício,
ela corre o risco não só de ter um prejuízo, porque esse homem está desqualificado, mas ela traz um prejuízo para este homem. Ela coloca este homem numa situação em que ele pode incorrer na condenação do diabo. Então, é preciso tomar muito cuidado quanto a este assunto. Vejamos algumas implicações. Um homem inexperiente na fé, ou um homem que ainda não tem o testemunho da congregação, como um homem cujos frutos do evangelho podem ser vistos, este homem é inadequado para servir a igreja como presbítero. Então, se ele é inexperiente ou se não houve tempo para testar os frutos do evangelho em sua vida, ele não deve ser indicado, ele não deve ser eleito. É preciso tempo para averiguarmos se os frutos na vida de um homem são falsos ou verdadeiros. Na hora de escolher, a igreja não deve levar em conta somente o que não pode ver. Por exemplo, nós nunca vimos este irmão irado, então ele não deve ser um homem irascível. Então vamos indicá-lo para o ofício. A igreja não deve observar apenas os aspectos negativos, né? Eu nunca vi este homem irado, nunca vi este homem demonstrar arrogância, alguma coisa assim. Mas ela também precisa ver os frutos claros de sua maturidade em Cristo. Então, a questão não é só que nada pesa contra ele, mas que ele tenha também frutos confirmados. Então, não é só que não temos nada contra, mas de fato que temos muitas coisas a favor, muitos frutos confirmados e claros do Evangelho na vida desse homem. Então, por exemplo, um homem que não mostra irritação em público, mas que ao mesmo tempo não mostra preocupação pelo bem das ovelhas, não é hospitaleiro. Então isso também deve ser avaliado, não só as coisas que não podem ser vistas, mas de fato o que nós estamos vendo. Porque muitas vezes uma pessoa ela pode ser tão cuidadosa que ela esconde quem ela realmente é. E aí, como nós não vemos irritado, não vemos palavras de arrogância, não vemos isso ou aquilo, podemos julgar que está qualificado. Porém, não é só aquilo que não vemos. Devemos observar os frutos positivos, os frutos que podem ser confirmados. E aí, isso é um pouco mais difícil de realmente simular. Nós vamos procurar frutos que sejam frutos bíblicos e não de um pequeno tempo, mas de muito tempo. Então isso também quer dizer que nós devemos conviver uns com os outros para que nós possamos nos conhecer. Então o homem que buscamos é um homem maduro na fé, cujos frutos podem ser confirmados pela igreja. Algumas perguntas para autoexame. Eu tenho amadurecido na fé? Estou crescendo conforme a estatura da perfeita varonilidade de Cristo ou ainda sou um menino? Os homens da igreja, principalmente, devem fazer essa pergunta a si mesmos. Estou crescendo? Estou me tornando um homem conforme Cristo? Então, você está ouvindo a pregação, você está recebendo instrução e seria natural que você crescesse. Se você não está crescendo, não está amadurecendo, deve ter alguma coisa errada aí na trajetória da vida cristã. Uma outra pergunta. Estou ciente que se eu não estiver atento para observar os frutos no Evangelho na vida dos homens da igreja, eu corro o risco de indicar ou eleger homens imaturos que podem trazer um grande prejuízo para a igreja ao se tornarem presbíteros? Então, se a igreja é relapsa em observar, pode ser que na hora de indicar, a igreja indique homens simplesmente porque não está vendo defeitos neles e não porque esteja vendo bons frutos neles. Então, é preciso observar, essa observação leva tempo. Por último, estou disposto a observar nos próximos meses a maturidade dos homens da igreja nas diferentes qualificações para não indicar um homem imaturo. Então isso também deve ser um cuidado da igreja no tocante
a escolha, indicação e eleição de homens para o presbiterato. Então, nós temos diante de nós alguns meses até o momento do período, né, do processo de eleição, no qual a igreja indicará, poderá fazer objeções e depois poderá eleger homens para o ofício. Então, durante esse período, esteja atento para indicar somente homens cuja maturidade possa ser comprovada. Obrigado pela sua atenção, que o Senhor te conceda graça e paz.